Vou contar para vocês que investigações da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União apontam que o INSS foi omisso no caso da fraude bilionária em descontos de beneficiários. Luciana Verdolim, quais são as informações que levam a essa omissão, inclusive de muita gente lá dentro? Olha, Cine, a auditoria aponta, inclusive, que o INSS descumpriu regras do próprio Instituto, criada e, inclusive, aqui pela administração federal, para evitar fraudes. Por exemplo, no caso de descontos, de associação, como a gente viu, as denúncias são entidades que tinham associados, que ofereciam aí desconto em plano de saúde, desconto em farmácias, desconto em produtos, academias, mas que essas associações não foram feitas pelos associados, não foram feitas pelos aposentados e pensionistas. Mesmo assim, o INSS aceitava pedido das associações, das entidades, para desbloquear o desconto, para garantir o desconto de um grande número de pessoas. Só para a gente ter uma ideia, o INSS autorizou o Dataprev em 1º de novembro de 2023 a realizar o desbloqueio em lote dessas contribuições às associações. Esse valor chegou a 34.487 benefícios que foram desbloqueados assim automaticamente. E segundo regra do próprio INSS, o desbloqueio para que ocorresse o desconto nas aposentadorias e pensões necessitam de autorização prévia pessoal e específica do titular do benefício para qualquer tipo de desconto em aposentadorias. E 11 associações no país estão sendo investigadas, inclusive uma que tem como vice-presidente o irmão aqui do presidente da República. Em resumo, a decisão do INSS em outubro de 2023 de autorizar esse desbloqueio em série beneficiou a CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Agricultura. Foram R$4.281.000 entre janeiro de 2019 e março de 2024, sendo que 48% de todos esses benefícios foram exatamente para a CONTAG. E todos esses benefícios, todos esses descontos na aposentadoria do aposentado e pensionista foram autorizados em bloco, o que para o INSS, o que para a Controladoria Geral da União e para a Polícia Federal indica, sim, omissão do próprio INSS e das pessoas responsáveis por gerir esses benefícios, por gerir os valores que são recebidos todo mês por aposentados e pensionistas. A CGU entrou em contato com esses aposentados, e fez um questionamento, fez uma pesquisa por telefone e, em quase a totalidade, eles deixaram muito claro que em nenhum momento foram consultados, em nenhum momento deram autorização para desconto desses valores. O governo suspendeu. No mês que vem ninguém vai ter esse desconto. Ele vai ser devolvido no próximo mês. Agora não está claro ainda o que vai acontecer com os valores atrasados. Se os beneficiários, se os aposentados e pensionistas vão ter que entrar em contato com o INSS ou se essa devolução vai ser feita de forma automática. Isso está sendo definido aqui pelos órgãos de controle do governo federal. Muito obrigado, Luciana Verdelim. Um abraço para você. Era o que faltava, Além de tudo, ainda impor uma burocracia às pessoas que tiveram descontos irregulares em seus pagamentos do INSS. Agora, segundo a Polícia Federal, houve também, por parte de diretores, o recebimento de R$17 milhões em propinas desses atravessadores, dessas pessoas que faziam as pontes entre as associações e o INSS para que os descontos continuassem. Isso aí é um escândalo, gente, porque segundo a Polícia Federal, não foram poucas as manifestações de usuários e beneficiários do INSS sobre os descontos que eles sequer sabiam para que serviam. Então, eles procuraram o INSS, procuraram a imprensa em vários lugares do país para relatar esses descontos. O INSS já sabia disso, seja pela imprensa, seja pela Controladoria Geral da União, ou seja, foi omisso nesse caso. Mas sabe o que a Polícia Federal trouxe de informação que é relevante? Que eles ignoravam as reclamações dos beneficiários, mas não ignoravam os pedidos da associação para que os descontos fossem mantidos. Isso já mostra um verdadeiro interesse.
aonde ou para que lugar estava o olhar dos diretores do INSS, que agora são investigados pela Polícia Federal. Gustavo Segré. E tem muita coisa aí que precisa ser investigada. Foi estabelecido pelas atas da reunião do Conselho do INSS que o ministro Carlos Lupi sabia disso e que não tomou providência nenhuma. Inclusive, até por uma questão de respeito ao aposentado, que tanto é cuidado na narrativa pelo governo, deveria ter sido interrompido todos os descontos e, a partir de aí, cada um eventualmente autorizaria. Não, continuaram. E vou utilizar uma metodologia que o Piperno usa de vez em quando se refere à Bolsolândia. A Petelândia acostuma a defender que em 2019 também tinha casos de descontos e de fraudes e sei lá. Mas, curiosamente, em 2023, de um pulo gigantesco, passou de 1 bi. Em 2024, passou de 2 bi, quase chegando a 3 bi. Ou seja, não somente ignoraram o problema, sino que aumentaram a fraude e a falcatrua. Então, é necessário que sim seja investigado, é preciso que o Carlos Lupi, ministro, dê explicações de por que ele não tomou nenhuma atitude em relação a isso e que aqueles que meteram a mão no dinheiro dos aposentados terminem presos, todos, não interessa, irmão de quem seja. Se fez falcatrua, ter que ir na cadeia. Fala, Piperno. Mas é claro que tem que ir para a cadeia. Eu, inclusive, há muito tempo eu chamo a atenção para essa questão das fraudes bilionárias que acontecem lá na Previdência. Eu acho que é lamentável, sim, que isso tenha aumentado. É claro que o esquema começa mais tímido e, infelizmente, ele vai se ampliando. Qualquer esquema de corrupção é assim, infelizmente. Eu lamento também que agora tenham esperado até o 3º ano do governo para, de fato, colocar um freio nisso. Embora, já que você puxou esse número, lá atrás, nos 4 anos, não foi feito nada. E agora, em 2 anos e 4 meses, também demoraram para tomar as devidas providências. O ministro tem que ser demitido, já foi afastado o presidente do INSS, tem que haver uma limpeza geral nisso. Eu lamento muito pelos aposentados, porque eu duvido que eles recebam todos esses atrasados, porque aí tem uma questão muito simples da gente entender quem é que vai devolver. Se o dinheiro foi parar nessas entidades, quem é que garante que o dinheiro ainda esteja lá? Esse dinheiro já deve ter sido gasto. Então, mas aí nesse caso, é preciso haver uma responsabilização, e essa responsabilização não pode recair sobre os aposentados e pensionistas. Não, né? Eu sei, Evandro, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu acho que esses, infelizmente, vão ter um longo caminho para recuperar os seus recursos, porque essas entidades que desviaram essa grana, provavelmente elas não têm mais dinheiro, já gastaram, já, enfim, corromperam, pagaram, enfim, mas o fato é que é um esquema que tem, 19, 20, 21, 22, 23, 6 anos inteiros e mais um pedaço desse. Então, isso se associa ao que eu venho chamando a atenção sempre aqui de problemas sistêmicos. Por quê? Porque a toda hora a gente tem a denúncia que fizeram um pente fino e eliminaram 4 bilhões em benefício. Fizeram outro pente fino. Mas escuta, como é que acumula tanto dinheiro assim? Essa sempre foi uma dúvida que eu externei aqui. E mais uma vez, porque eu acho que esses controles são muito frágeis e muitas vezes envolvem dirigentes corruptos. Fala, Segré, que foi. Eu pedi a palavra porque quando o Piperno menciona que nada foi feito no passado, e está certo, nada foi feito no passado, obviamente, mas devemos lembrar por que e quem não fez nada no passado. Porque devemos lembrar também, medida provisória 871 de 2019, o presidente Bolsonaro quis fazer com que se terminem todo esse tipo de questões que eram descontos não autorizados. Ou descontos em que os sindicatos estavam proibidos de fazer isso e precisava da autorização formal do usuário. Isso foi negado. Por quem? Pelo Congresso. E quem votou contra, adivinha? O PT, entre outras questões. Então, quando não foi feito nada, e você está certo, tem que perguntar por que o PT votou contra isso. Vou dizer uma coisa, numa Câmara de Deputados de 513, o PT tinha pouco mais de 10%. Tem que perguntar para a bancada governista. Todos, claro. Tem uma coisa, e se o Congresso não fez, então quer dizer que o governo cruza os braços e fica olhando a roubalheira? Fica olhando o dinheiro sair, porque a regra que valeu em 2019, infelizmente, era a mesma que estava vigente agora. Só que agora, pelo menos, a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União foram atrás disso.
E antes não fizeram nada. Gani, além do dinheiro que a Polícia Federal estava monitorando, havia bens também. Inclusive, a esposa de um dos procuradores do INSS teria recebido um carro de luxo nessas negociações. Ou seja, são muitas provas que mostram que, de alguma forma, houve uma facilitação para os sindicatos e uma roubalheira em torno de quem recebe o benefício, que muitas vezes já é pouco. Imagina com desconto. Exatamente. E num sistema que a gente fala o tempo inteiro de reforma previdenciária, independentemente da corrupção, tem que ter, mas é lógico que uma cifra de 8 bilhões de reais faz diferença num sistema que já é frágil. Agora, o Piperno mencionou o fato da falta de controle, o que é verdade. Agora, tem uma variável que, ao meu ver, mudou toda a equação. E provavelmente o caso do INSS é apenas o começo, deve ter outros casos, que é o fim da Operação Lava Jato. Por quê? Porque a Operação Lava Jato acabou e ela, mais do que acabou, Evandro, ela foi demonizada. E a partir daí, com toda a anulação da Operação Lava Jato e todo mundo solto, dando dicas de filmes no Instagram, o que aconteceu? Aquela equação que eu sempre trago aqui, né, da criminalidade, o risco-retorno, como o criminoso ele toma a sua atitude, com a corrupção o retorno é muito alto, né? Mas o risco, até então, no Brasil, antes da Lava Jato, era baixo. Depois, com a Lava Jato, o risco ficou muito alto. Então, o criminoso pensa, opa, peraí, 2 vezes antes de eu cometer corrupção, porque eu também posso ir para a cadeia. A partir do final da Lava Jato, a aniquilação da Lava Jato, toda a demonização que foi feita, toda a impunidade que veio depois, agora essa equação para o Brasil voltou ao que sempre foi. Ou seja, o retorno da corrupção é altíssimo e o risco é baixo. É um convite à corrupção. A gente viu isso no INSS. Aliás, diga-se de passagem, Evandro, em 2019 que começa o esvaziamento da Operação Lava Jato. Ô, Zé Maria Trindade, daqui a pouco nós vamos trazer uma manifestação do ministro Carlos Lupe sobre toda essa situação com o INSS. O Bruno Pinheiro, nosso repórter, está acompanhando. Mas, além da permanência do ministro, que foi bastante criticada depois desse escândalo, eu tenho visto o governo muito silencioso em relação a essa história. Como que está o bastidor aí em Brasília diante de um caso tão grave como esse, que envolve 2 questões muito delicadas para o governo, INSS, ou seja, aposentados e pensionistas, e sindicatos? Pois é, isso que eu ia dizer. Os bastidores ali do governo estão quentes, estão debatendo, né? A situação dele não é confortável. Hoje a saída dele ao Congresso Nacional, do ministro, ela será avaliada, eu acho difícil que o governo demita o Carlos Lupe, a não ser que haja uma prova cabal do que a polícia já tem indicado que existe, que é retorno desse dinheiro para funcionários do Ministério da Previdência. Ele já entrou na defesa dizendo, olha, não sou responsável. Ele é responsável sim, porque indica e ele é responsável pela gestão do Ministério. Eu não aceito do ministro Carlos Lupe, né, a explicação de inexperiência. Ele é um grande experiente político, já foi ministro da Dilma, né, e o governo está fragilizado a ponto de que não pode se dar ao luxo de brigar com o PDT, que é um aliado histórico. O Carlos Lupe é o forte do PDT, herdou do Brizola essa mania de administrar um partido como se fosse uma propriedade dele, né? Tipo um caudilho ali, e ele tem o PDT nas mãos, né? Então o governo não pode se dar ao luxo de fazer. Se demitir, tem que demitir com muito cuidado, porque ele domina o PDT. Isso a questão política. Agora, na prática, fica muito difícil dizer que não tem nada com isso. Todos dizem ou é omissão, o que é grave, o ministro não tem o direito de ser omisso, ou é má-fé, ou seja, ele é cúmplice da quadrilha que saqueou 6 bilhões de reais. Né? Essa é a realidade. Nos bastidores ali estão pensando, inclusive, numa reforma no Ministério da Previdência e proibir terminantemente qualquer tipo de desconto. Eu acho isso muito saudável. Eu fico assustado com a possibilidade do aposentado tomar dinheiro emprestado e descontar. É porque as pessoas podem não ter esse controle da atividade econômica. Isso não é fácil, fazer um controle econômico. E se endividam para ajudar neto, para ajudar
sogra, para ajudar não sei o quê, sogra não, nora, genro, e é um empréstimo mais barato, mas que congela o salário do aposentado, né? Do sogra. Tem muito aposentado. 20 anos teria sogra. Tem alguns espertinhos ainda. Mas, enfim, eu acho que a saída tem que ser por aí. Fazer proibir, não se pode admitir mais esse tipo de desconto, nenhum desconto. É verdade, Zé. Muito bom, Zé. Todo o conteúdo foi excelente. Aliás, eu quero trazer e avançar agora. Desculpa, gente, mas é que essa pegou a gente de surpresa. O Bruno Pinheiro está acompanhando a manifestação do ministro Carlos Lupi na Comissão de Previdência da Câmara. Bruno, o que o ministro disse até agora? Evandro, ele recebeu cerca de 50 minutos para realizar uma rápida apresentação sobre números, na verdade, e ficou isento, colocou essa responsabilidade no INSS e disse que não vê também que seja uma forma aceitável ou que seja de interesse do INSS realizar essa intermediação entre o associado e essa entidade, que ele vê, na opinião do ministro Lupi, uma opinião individual, que isso é algo errado, não é interesse do governo realizar essa intermediação e que sim, durante uma reunião do Conselho, levantou uma suspeita que uma entidade estava sendo maior do que a outra, estava desenvolvendo mais rápido do que uma outra entidade. E ele revelou, inclusive, que existe um certo oportunismo na hora ali com esse atendente, na hora de ver essa pessoa numa simplicidade, oferece um tipo de serviço que não será oferecido e é quando esse desconto acaba sendo realizado. E outros chegam a falsificar essas assinaturas desses aposentados para receberem, então, esse valor de forma ilegal. O ministro Lupi voltou a falar que acha que não seria legal ser de responsabilidade do INSS realizar essa intermediação com esses associados. Vamos ver. A Previdência Social tem problemas de fraude há muitos anos, não é de hoje, há muitos anos. Coibir essa fraude é uma tarefa muito difícil, porque, como eu já falei, isso não é uma estrutura micro que você pode assinar um papel que resolve hoje. Não, o presidente do INSS, o diretor de benefícios, eu falei para os dois, vamos começar a verificar isso. E qual era o problema desse processo? Ali tem muita disputa. Quando alguém sente que uma instituição cresce em número de filiados, de associados, do que a outra, uma quer dizer, por que a outra cresceu e eu não? E eu quero ser mais sincero ainda, absolutamente verdadeiro, e é uma opinião pessoal. Eu acho que o governo não deveria se meter nessa relação. É a relação entre o trabalhador e uma associação. O trabalhador quer, se entenda com a associação quer mantê-lo, faz uma cobrança, faz a sua taxa, pede para fazer um PIX, resolve entre eles. Evandro, há ainda uma informação de que esses repasses estão suspensos após essa operação da Polícia Federal, então as entidades não vão receber nenhum repasse, ainda que esse aposentado tenha autorizado de fato, o desconto não será realizado. Então essas entidades que foram alvos estão suspensas no INSS e claro que essa investigação ainda continue. Há quem esteja defendendo o afastamento do ministro Lupi, ao entendimento também que se ele for retirado, exonerado do governo, a vaga é da legenda. Ele estando no comando da legenda, quem Lupi iria indicar? Talvez indicar ele novamente? Foi o que eu vi hoje aqui no Salão Verde, Evandro. Obrigado, Bruno Pinheiro. Um abraço aí para você. Vamos falar um pouquinho agora do ministro Carlos Lupi. Com toda certeza, há uma dificuldade muito grande em encontrar as corrupções no INSS, porque é uma estrutura muito enraizada. Foda-se, ninguém está nem aí para isso. Aliás, é a competência da autoridade fazer esse tipo de questão. Tudo bem, o ministro quis parecer sincerão, mas Fábio Piperno provavelmente não é o tipo de explicação responsável que um beneficiário que teve muitos meses descontados de suas folhas de pagamento sem autorizar isso, espera de uma autoridade do mais alto escalão, representando o INSS numa comissão do Congresso Nacional.
Claro, porque a gente ainda está falando de milhões de pessoas que recebem um dinheiro minguado ali. Ninguém vive nababescamente com dinheiro de aposentadoria, do INSS no caso, né? Se fosse, por exemplo, outras aposentadorias aí talvez. Mas o fato é que o ministro, ele é um burocrata incompetente, ele vive há muitos anos desses cargos. Quer dizer, o que faz o ministro Lupi? O ministro Lupi, para quem não se recorda, é o mesmo que foi demitido pela presidente Dilma em 2011. Mal tinha começado o governo Dilma. E ela resolveu tinha lá uma série de denúncias e tal, e ela naquele momento resolveu fazer uma faxina, chamou-se de faxina na época, né? E o ministro Carlos Lupi foi varrido do governo. Então, o presidente Lula errou, eu disse isso. Eu sou um crítico contumaz do ministro Lupi, porque eu entendo que o presidente Lula errou quando o nomeou, ainda mais para um cargo tão importante e que está sentado em cima de uma bolada de dinheiro, como é o caso da Previdência. E não há mês em que eu não cite aqui essas fraudes que de vez em quando são aí verificadas e alguém fala, puxa, agora então conseguimos tirar, enfim, diminuir não sei quantos bilhões de fraudes, esse pente fino limpou não sei quantos milhões de benefícios irregulares. Ora, como é que essa turma toda entra? E a única coisa que o ministro tem alguma razão é dizer que isso não começou agora e é difícil. É óbvio que não começou agora, é claro que é difícil, mas ele está lá exatamente para colocar ordem na casa. E a fila das pessoas aguardando os benefícios, ela aumentou muito. Então ele é um incompetente que tem que ir embora do governo. E eu lamento demais que o PDT tenha muitos quadros que já saíram em defesa dele. Ok, faz tempo que tem corrupção no INSS, é difícil combater, mas essa história tem uma camada diferente no meu ponto de vista e eu quero saber se vocês concordam, estou lançando esse debate aqui a vocês, que é o fato das autoridades terem avisado o INSS, Polícia Federal, Controladoria Geral da União. Eu acredito que seria diferente se o ministro aparecesse agora de frente ao público dizendo, olha, eu descobri, eu fui avisado e eu estou fazendo uma movimentação para afastamento de diretores antes mesmo de haver uma operação da Polícia Federal. E nós estamos fazendo as revisões agora, esses valores vão ser dissolvidos, ou seja, há uma corrupção, há um esquema, mas a própria autoridade pública responsável por aquele setor se movimenta para combater aquele esquema. Mas não. Há aviso da Controladoria Geral da União, há aviso da Polícia Federal, há suspeita e aí o ministro não seria avisado, a principal figura responsável pelo Instituto não seria avisada pela Controladoria Geral da União, ou uma pessoa que possa levar isso a ele e de repente é necessária uma operação da Polícia Federal que expõe todo mundo, que afasta todo mundo e que finalmente, por meio da imprensa também, dá ouvidos àquilo que os beneficiários do INSS já estavam contando, há tempos. Eu acho que essa é a camada diferente dessa história. O problema não é só a corrupção, é o fato de haver o aviso e ninguém fazer absolutamente nada, Gustavo Segré. Nada. Está na ata da reunião do INSS de junho de 2023. Estava aí. O ministro sabia, ele participou dessa reunião. Então, se ele sabia, por que não fez nada? Por que não cortou imediatamente? Não é uma resposta dizendo, é muito difícil. Se o senhor não tem competência, então deixe lugar para alguém que tenha competência. Mas em função do que Piperno fui rapidamente aí. O ministro de Trabalho, Carlos Lupi, deixou o governo federal após mais de um mês de denúncias de irregularidades, estou me referindo ao governo federal da Dilma. 2011. Ok. Sobre denúncias de irregularidades em convênios firmados pela pasta com organizações não governamentais. Troca a ONG, põe sindicato. Qual é a diferença? Agora, me desculpa, como o presidente Lula coloca uma pessoa que teve que sair do governo de Dilma por escândalo de corrupção a controlar o INSS? Mas o Zé trouxe a letra pra gente, né? O governo não pode se dar o luxo de romper com o PDT, que é um parceiro histórico. Pera, o PDT só tem Carlos Lupi? Põe outra pessoa. Mas como vai colocar uma pessoa que já foi expulsa do governo do PT por causas de corrupção? É como colocar o zorro, o lobo, controlando o galinheiro. Pelo amor de Deus. O ministro Carlos Lupi, Alangani, também trouxe uma sugestão, a de que essas negociações envolvendo sindicatos e beneficiários fossem feitas diretamente entre eles, sem passar pelo desconto no INSS.
Isso é uma solução no teu ponto de vista? Não, claro que não, né? Ele está tentando tirar o corpo fora, a responsabilidade do INSS. Quem é que controla a previdência privada é o INSS. Aí seria muito pior, né? Se você fizer esse acordo diretamente, abre muito mais o espaço para a corrupção. É claro que ele está tentando tirar a culpa do INSS aí. Agora... Você falou previdência privada, não é previdência privada? O INSS? Não, você falou... Previdência... social. Social, desculpa. Isso, é. Previdência social. Previdência privada é outra coisa. Outra coisa. Previdência social. A previdência dos trabalhadores do setor privado. Isso. Obrigado. Agora, Evandro, veja só. Numa situação normal, mesmo que o ministro tivesse avisado, tomado as devidas providências, já seria muito ruim para o governo, porque... Na cabeça da população, pouco importa que começou em 2019. Se o escândalo estourou agora, qual que é a associação que a população faz? Opa, é tal governo, escândalo agora. Essa associação que, certo ou não, né, é o que a população acaba fazendo. Agora, com a omissão de funcionários do INSS, e tudo indica aí que também do ministro... isso pega em cheio para o governo. Então, é muito ruim do ponto de vista político. Nós temos um trecho também em que o ministro explica que toda essa operação foi resultado de uma investigação que começou pelo próprio setor de inteligência do INSS. Vamos acompanhar. Toda essa operação que deflagrou-se agora para se apurar através da CGU do governo do presidente Lula, através da Polícia Federal do governo do presidente Lula, foi iniciada por uma auditoria feita pelo INSS do governo do presidente Lula para coibir fraudes e corrupção. Todas essas iniciativas estão registradas, são públicas, foram nossas e nunca tinham sido feitas anteriormente dentro da Previdência Social. Zé Maria Trindade. Não é verdade. Para se ter uma ideia, o Conselho do Ministério, com bastante antecedência, disse... com todas as letras de que estava tendo essa fraude. O Tribunal de Contas da União tinha 2 auditores, e é normal que o Tribunal de Contas da União participe de gestões de ministérios. Há um ponto muito positivo de Augusto Nardes, que implantou na sua presidência, hoje ele não é mais presidente, de se antecipar às fraudes, né? Isso acaba economizando muito dinheiro, quer dizer, o Tribunal de Contas da União se antecipa, em vez de ir lá atrás cobrar, o culpado se antecipa. E pelo menos três peritos indicaram esta irresponsabilidade. A Controladoria Geral da União, aí é governo, né? É um ministro indicado pelo presidente, é um órgão político. Quando encontrou a Polícia Federal. Essa é a realidade. Quando os técnicos da Controladoria entraram nisso aí, chegou lá e já tinha a Polícia Federal investigando. Opa, peraí, já estamos investigando. E aí, quando a Polícia Federal investigou, é porque a coisa já estava transbordando. Senhores, quase 1 milhão de aposentados registraram queixa no Ministério. Reclamaram, pediram cancelamento e não conseguiram. Senhores, aposentados entraram na Justiça, pagaram advogados para entrar na Justiça, para reaver os descontos e impedir que descontassem e não conseguiram. Como explicar uma situação dessa? Está em jogo aí a credibilidade do governo como Estado, e não gestão Carlos Lupe ou governo Lula, mas as pessoas precisam acreditar no Estado. Tudo que nós vemos aí, eu acredito nisso, o mundo é todo de crença. Nada existiria se não houver a crença. O Supremo, o Congresso, o Palácio, os ministérios, sem a credibilidade, né, seria um monte de tijolo e argamassa. Porque isso é real. O tijolo é argamassa. Agora, a existência do ministério é a crença. Se isso está em jogo, aí nada mais resta, a não ser tijolos e cimento, né?